nós e também para outras pessoas. Nada é pouco. Dou-lhe um conselho. Escreva um registro de suas dúvidas e conjecturas. Depois poderia ser interessante para o senhor ver quanta verdade pode adivinhar. Aprendemos pelos fracassos, não pelos êxitos. Quando descrevi os sintomas de Lucy, os mesmos que antes, porém potencializados, ficou bem sério, mas não disse nada. Pegou uma maleta na qual havia muitos instrumentos e medicamentos. Quando entramos na casa da senhorita, a senhora Westenra veio ao nosso encontro. Estava preocupada, mas não tanto quanto eu esperava. A natureza, em um de seus momentos de boa disposição, ordenou que, inclusive, a morte tenha algum antídoto para seus próprios erros. Aqui, em um caso onde qualquer emoção poderia ser fatal, os acontecimentos passam de tal forma que, por um motivo ou outro, as coisas externas à senhora, nem sequer a terrível mudança de sua filha, a quem ama tanto, não parece alcançá-la. É como se a mãe natureza envolvesse um corpo com algum tecido insensível que pode protegê-lo do mal externo. Se isso é uma espécie de egoísmo, então deveríamos nos abster um momento antes de condenar a alguém por este defeito, pois suas causas podem ter raízes mais profundas do que as que até agora conhecemos. Disse a ela que não deveria acompanhar os exames de Lucy e que não pensasse mais no assunto, até ser absolutamente necessário. Van Helsing e eu fomos conduzidos ao quarto da moça. Se ontem fiquei impressionado ao vê-la, hoje fiquei horrorizado. A cor desaparecera dos seus lábios e gengivas, e os ossos do seu rosto saltavam proeminentemente. Dava pena vê-la ou escutar sua pesada respiração. O rosto de Van Helsing ficou duro como o mármore, e suas sobrancelhas convergiram, quase se encontrando sobre seu nariz. Lucy jazia imóvel e não parecia ter força suficiente para falar. Van Helsing me faz um sinal e saímos. Empurrou-me para dentro de outro cômodo e disse: Meu Deus, isto é terrível. Não há tempo a perder. Ela irá morrer por falta de sangue. Devemos fazer imediatamente uma transfusão. O senhor ou eu? Mestre, eu sou mais jovem e mais forte. Devo ser eu. Então se prepare. Trarei minha maleta. Vim preparado. O acompanhei pelas escadas abaixo. Alguém batia na porta. Era Arthur, que entrava correndo. Falou em um sussurro angustiado. John, estou muito aflito. Li as entrelinhas de tua carta e desde então não tenho sossego. E o farei. Minha vida é dela. E eu daria até a última gota de meu sangue para ajudá-la. O professor tinha um forte senso de humor. E por conhecê-lo também, pude detectar um rasgo nele em sua resposta. Meu jovem amigo, não lhe peço tanto. Pelo menos não a última. Que devo fazer? Havia fogo em seus olhos e seu nariz tremia de emoção. Van Helsing deu palmadas em seu ombro. Venha, lhe disse. O senhor é um homem. E um homem é o que necessitamos. O senhor será melhor do que eu ou do que meu amigo John. Arthur olhou perplexo e então o mestre começou a lhe explicar de forma bondosa. A jovem senhorita está muito mal. Precisa de sangue ou morrerá. Meu amigo John e eu a consultamos e vamos realizar uma transfusão de sangue. John ia dar seu sangue, já que ele é mais forte e jovem do que eu. Mas agora o senhor está aqui. É mais forte que qualquer um de nós. Se o senhor soubesse que morreria feliz se fosse por ela, então o senhor entenderia. Deteve-se com uma espécie de asfixia na voz. Muito bem, garoto, disse Van Helsing. Em um futuro não muito distante estarás feliz por ter feito todo o possível por ajudar a quem ama. Antes que o façamos, vá beijá-la mais uma vez, mas depois saia. E já sabe, não diga nada à mãe da moça, pois sua saúde é instável. Venha. Entramos no quarto de Lucy, e por indicação de Van Helsing, Arthur permaneceu do lado de fora. Lucy virou a cabeça na nossa direção, mas não disse nada. Não estava dormindo, mas estava tão fraca que não podia fazer esforço algum. Ela falou com os olhos, e isso foi tudo. Van Helsing tirou algumas coisas de sua maleta e as colocou sobre uma pequena mesa fora do alcance da vista da moça. Então, preparou um narcótico
e, se aproximando da cama, lhe disse alegremente: Bem, senhorita, aqui está seu remédio. Tome tudo como uma boa menina. Venha, eu a levantarei para que não deve ficar aqui. Espere, acredito que o senhor quer saber do resultado de nossos esforços. O senhor salvou a vida de sua amada. Eu direi a ela o que aconteceu assim que estiver melhor. Adeus. Quando Arthur se foi, voltei para o quarto. Lucy estava dormindo tranquilamente, mas sua respiração estava mais pesada. Van Helsing estava ao lado de sua cama, olhando-a cuidadosamente. A gargantilha de veludo cobria novamente a marca vermelha. Perguntei ao professor sobre o assunto. O que o senhor pensa deste sinal em sua garganta? E o senhor? O que pensa? Ainda não o examinei. Respondi enquanto fui ver o ferimento. Justo sobre a jugular havia 2 perfurações, não muito grandes. Não havia nenhum sinal de infecção, mas as bordas eram brancas e pareciam machucadas. No momento, passou-me pela cabeça que aquela ferida, fosse o que fosse, poderia ser o meio pela qual ela perdera tanto sangue, mas abandonei a ideia porque isso seria impossível. Se assim fosse, a cama deveria... Perdão, hoje pela noite. Vou consultar alguns livros e documentos. O senhor deve ficar aqui a noite toda e não tirar os olhos dela. Devo contratar uma enfermeira? Perguntei. Nós somos os melhores enfermeiros, o senhor e eu. Vigia por toda a noite. Assegure-se que coma bem e que nada a perturbe. O senhor não deve dormir. Mais tarde poderemos descansar. Voltarei o mais rápido possível e então poderemos começar. Já saberemos. Lembre-se, se o senhor a deixar e algo acontecer, não poderá dormir tranquilamente no futuro. Poderemos começar? O que o senhor quer dizer com isso? Já saberemos, respondeu meu mestre enquanto saía rapidamente. Voltou em um segundo para dizer: lembre-se, se o senhor a deixar e algo acontecer, não poderá dormir tranquilamente no futuro. Do Diário do Dr. Seward, continuação. 8 de setembro. Passei a noite inteira sentado ao lado de Lucy. O sonífero perdeu seu efeito ao anoitecer. Parecia um ser diferente do que era antes da transfusão. Seu estado de ânimo era excelente e estava cheia de uma alegre vivacidade, mas ainda se podiam ver as marcas da doença. Ela ainda estava muito cansada, mas fazia um esforço enorme para se manter acordada. Lutava contra o sono, então abordei o assunto diretamente. A senhorita não quer dormir? Não, tenho medo. Medo de dormir? Por quê? É uma bênção. Não se o sono fosse para o senhor um presságio de horror. Um presságio de horror? O que quer dizer com isso? Não sei. Isso é que o faz tão terrível. Toda essa fraqueza me chega quando adormeço, de tal forma que agora tenho medo até da ideia de dormir. Minha querida menina, a senhorita pode dormir hoje. Eu estarei aqui velando seu sono e posso prometer-lhe que nada irá acontecer. Posso confiar no senhor? Aproveitei a oportunidade e disse: lhe prometo que, se perceber qualquer evidência de pesadelo, a despertarei imediatamente. O fará? De verdade? Como o senhor é bom comigo. Então dormirei. Não se moveu uma vez sequer. Teve um sono tranquilo, reparador. Seus lábios estavam ligeiramente abertos e seu peito se elevava e baixava com a regularidade de um pêndulo. Em seu rosto se desenhava um sorriso, e era evidente que os pesadelos não atacaram desta vez. Assim que a criada chegou pela manhã, fui para casa arrumar algumas coisas. Foi quando percebi um telegrama de Van Helsing me convocando para ir a Hillingham pela noite. 9 de setembro. Estava bastante cansado quando cheguei a... Pode se deitar no sofá, pois sei que um médico nunca iria descansar na cama com uma paciente no quarto ao lado. Assim, se for necessário, pode estar em meus aposentos em segundos. Não fiz nada além de concordar. Estava morto de cansaço e não conseguia me manter sentado, ainda que eu tivesse tentado. Então, fiz com que renovasse sua promessa de me chamar caso necessário. Me deitei no sofá e esqueci completamente de tudo. Do Diário de Lucy Westenra, 9 de setembro. Estou muito feliz esta noite.
Tenho estado tão enfraquecida que ser capaz de pensar e me mover é como sentir os raios de sol depois de um longo período de ventanias e de céu nublado e cinza. Arthur se sente muito próximo a mim. Sinto sua presença quente. Suponho que seja porque a doença nos torna egoístas e faz com que nossa empatia seja conosco apenas, enquanto a saúde da rédea é solta ao amor. Eu sei onde estão meus pensamentos agora. Se Arthur soubesse... Meu querido, teus ouvidos devem zunir enquanto dorme, assim como os meus enquanto caminho. Ah, o maravilhoso descanso de ontem à noite. Hoje não terei medo. Obrigada a todos por serem tão bons comigo. Graças a Deus. Boa noite, Arthur. Do diário do Dr. Seward, 10 de setembro. Tive consciência da mão do professor sobre minha cabeça e acordei de um golpe só. Essa é uma das coisas que aprendemos no hospício. E como está a nossa paciente? Bem quando a deixei, ou melhor dizendo, quando ela me deixou aqui, respondi. Venha, vejamos, disse ele e juntos entramos no aposento de Lucy. A persiana estava fechada e eu a abri com muito cuidado enquanto Van Helsing avançou com sua pisada leve e felina até a cama. Quando abri a persiana, a luz da manhã inundou o quarto. Ouvi um leve suspiro vindo do professor. E conhecendo-o como o conheço, um medo mortal me gelou o sangue. Ao me aproximar, ele retrocedeu e sua exclamação de horror não precisava ser reforçada por sua cara de agonia. Levantou a mão e apontou na direção da cama. Senti que meus joelhos começaram a tremer. Ali, em um aparente desmaio, estava a pobre Lucy, mais terrivelmente pálida do que nunca. Seus lábios estavam brancos e suas gengivas pareciam encolhidas atrás dos dentes, como algumas vezes vemos em um corpo depois de uma prolongada doença. Van Helsing levantou seu pé para dar patadas no ar, de tanta raiva, mas os anos de experiência o contiveram, e baixou suavemente. Traga o conhaque, disse. Voei até a sala de jantar para pegar a garrafa. Ele umedeceu os pobres lábios de Lucy e juntos esfregamos seus pulsos. Ele escutou seu coração e depois de uma angustiante espera disse: Não é demasiado tarde. Ainda bate, fracamente. Mas bate. Todo o nosso trabalho se perdeu. Não há nenhum jovem Arthur agora. Desta vez terei que pedir ao senhor mesmo para doar seu sangue, amigo John. Começamos a transfusão. Foi como um sentimento de orgulho pessoal que via a cor voltar lentamente às bochechas e aos lábios de Lucy. Nenhum homem sabe, até que o faça, o que é sentir o seu próprio sangue sendo transferido para as veias da mulher que ama. Isso é suficiente, disse o professor. Já? Eu protestei. O senhor retirou muito mais de Arthur? Ele sorriu tristemente e disse: Ele é seu noivo. O senhor tem muito trabalho pela frente, e com esta quantidade já é suficiente. E lembre-se, nunca comente o que acabamos de fazer. Ele poderia ficar com ciúmes, não é isso que queremos, não é? Agora vá descansar. Lucy dormiu até bem tarde e quando acordou estava bem mais forte, ainda que não tanto quanto no dia anterior. Van Helsing mandou que eu cuidasse dela com instruções de não sair de seu lado. Ouvi sua voz no corredor, perguntando qual era o caminho para a oficina de telégrafo mais próximo. Eu e Lucy conversamos alegremente. Ela parecia completamente inconsciente do que havia acontecido. Quando sua mãe subiu para vê-la, não pareceu notar nenhuma mudança nela e me disse agradecida: Devemos tanto ao senhor, Dr. Seward, por tudo que tem feito por nós. Mas agora o senhor deve se cuidar também. Está um pouco pálido. Sem dúvida precisa de uma mulher que cuide do senhor. À medida que falava, Lucy ia ficando corada. Eu sorri e movi a cabeça. Suspirei e a jovem se aprofundou novamente em seus travesseiros. Van Helsing regressou após algumas horas e disse: Agora o senhor volte para sua casa. Come e beba bastante para se recompor. Eu ficarei aqui esta noite. Nós dois devemos acompanhar o caso e não devemos permitir que mais ninguém saiba. Tenho razões para isso. Não me pergunte quais. Pense o senhor o que quiser.
Boa noite. Ao sair, 2 das criadas me imploraram que as deixassem tomar conta de Lúcia. Eu respondi que as ordens do Dr. Van Helsing eram outras, mas me senti comovido com a dedicação delas. 11 de setembro. Esta tarde fui a Hillingen. Encontrei Van Helsing de excelente humor e Lucy muito melhor. Pouco depois de minha chegada, o correio trouxe um grande pacote para o professor. Ele o abriu com muita pressa e me mostrou um grande ramo de flores brancas. Estas são para a senhorita, disse. Para mim? Oh, Dr. Van Helsing. Sim, querida, mas não para que brinque com elas. Estas são medicinais. Lucy fez um bico encantador. Não, mas não é para que as coma cozidas nem de outra forma desagradável. Não precisa franzir seu nariz encantador. Assim, minha bela senhorita, isso. Assim está melhor. Vou fazer uma bonita guirlanda e a colocarei em seu pescoço, para que durma bem. Enquanto o professor falava, Lucy examinava e cheirava as flores. De repente, as deixou de lado, dizendo, meio sorrindo, meio séria. Professor, acho que o senhor está fazendo uma brincadeira comigo. Essas flores não são mais do que alho comum. Para minha surpresa, Van Helsing se levantou e disse com toda a seriedade. Não é nenhuma brincadeira, senhorita. Eu nunca brinco com algo tão sério. Há um propósito em minhas ações e lhe previno que não me frustre. Se cuide pelo amor de seus entes queridos, se não for por si mesma. Mas vendo que a pobre Lucy havia se assustado, continuou em um tom mais suave. Oh, senhorita, não tenha medo de mim. Só o faço para o seu próprio bem. Veja, eu mesmo as colocarei em seu quarto. Eu mesmo faria a guirlanda para que use. Mas cuidado. Não deve falar nada disso com ninguém. Espalhamos as flores no quarto. Tudo me pareceu um tanto grotesco e disse ao professor. Bem, mestre, eu sei que o senhor sempre tem uma razão para fazer o que faz, mas isto está me deixando perplexo. Se houvesse algum cético nos arredores, diria que está fazendo um conjuro para manter afastado um espírito maligno. Talvez seja isso que estou fazendo. Me respondeu rapidamente enquanto fazia a guirlanda para Lucy. Quando pronta, a colocou ao redor do pescoço da jovem e disse: Tenha cuidado. Ainda que o quarto tenha um odor ruim, não abra a janela nem a porta hoje à noite. Prometo, disse Lucy. E obrigada por serem tão bondosos comigo. O que fiz para ser abençoada com amigos tão bons? Quando deixamos a casa, Van Helsing me disse: Hoje poderei dormir em paz. 2 noites de viagem, muita leitura durante o dia, muita ansiedade no dia seguinte e uma noite em claro sem pregar os olhos. Preciso dormir. Amanhã cedo venha me buscar e viremos juntos para ver nossa linda senhorita. Muito mais forte graças ao conjuro que fiz. Van Helsing diz isso rindo e feliz. Estava tão confiante que eu senti um profundo e vago temor. Deve ter sido minha fraqueza o que me fez duvidar em dizer isso a meu amigo, mas de toda forma, foi isso que senti. Como que lágrimas contidas. Do Diário de Lucy Westenra, 12 de setembro. Como todos são bons comigo. Sinto que até por esse Dr. Van Helsing já tenho carinho. Pergunto-me por que estaria tão ansioso com essas flores. Realmente, e posso agora me deitar e dormir sem medo da dor da insônia, da dor que o medo de dormir me causava. Nunca gostei de alho, mas há uma grande paz em seu perfume. Sinto que o sono já vem. Boa noite para todo mundo. Do Diário do Dr. Silver, 13 de setembro. Fui buscar o Dr. Van Helsing. Era uma manhã muito agradável de sol. Ao chegarmos, a senhora Westenra veio nos receber. Nos saudou e disse: Os senhores ficarão alegres ao saber que Lucy está melhor. A pequena ainda dorme. O professor sorriu e seu olhar era feliz. Esfregou as mãos e disse: Já imaginava que havia acertado no diagnóstico. Meu tratamento está dando bons resultados. E ela respondeu: Os créditos não são todos seus, doutor.
O bom estado de Lucy também se deve em parte a mim. O que a senhora quer dizer com isso, senhora? Bem, eu estava muito ansiosa com o estado de minha menina. Tanto que fui até o seu quarto pela noite. Dormia tão profundamente que nem minha chegada despertou. Mas o ar do quarto estava terrivelmente viciado. Por todos os lados havia montes dessas horríveis flores, inclusive em seu pescoço. Temi que o forte cheiro fosse prejudicial para minha pequena. Então tirei tudo de lá e abri um pouquinho a janela para que entrasse ar fresco. Tenho certeza de que a encontrarão bem melhor. Despediu-se de nós e se recolheu a seu quarto, onde geralmente tomava café da manhã cedo. Enquanto ela falava, pude perceber que o rosto do doutor ia se acinzentando. Ele foi capaz de manter o autocontrole enquanto a pobre dama estava presente, pois sabia de seu estado de saúde. Mas no instante que ela desapareceu, ele puxou-me e me empurrou até a sala de jantar, fechando a porta. Foi a primeira vez na vida que vi Van Helsing abatido de verdade. Levou as mãos à cabeça em uma espécie de mudo desespero. Sentou-se e cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Eram soluços ruidosos, secos, que pareciam sair de dentro de seu coração machucado. Ergueu as mãos ao céu como se implorasse a todo o universo. Deus, 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 disse. O que fizemos? O que fez esta pobre criatura para nos dar tantos desgostos? Esta pobre mãe, ignorante, tentando fazer o melhor por sua filha, mas algo que pode ter posto a perder a vida de sua menina. Estamos acuados. Todos os malditos demônios estão contra nós. De repente saltou e disse: Venha, venha. Vamos ver como está Lucy. Não há tempo a perder. Demônios ou não demônios. Todos eles de uma só vez. Não importa. Nós iremos lutar contra ele. Ou eles. Fomos ao quarto de Lucy. Desta vez, o doutor não retrocedeu espantado ao olhar o pobre rosto com aquela palidez de cera terrível, como antes. Apenas a olhou com tristeza e uma infinita piedade. Assim como esperava, murmurou. Sem dizer uma palavra, fechou a porta com chave e começou a pôr os instrumentos para a transfusão em cima da mesa. Eu comecei a tirar a jaqueta, mas ele me parou com um gesto. Não, disse. Hoje eu serei doador. O senhor ainda está muito fraco. Fizemos a transfusão e desta vez eu a vigiei e ele descansou. Pouco tempo depois, aproveitou uma oportunidade para dizer à senhora Westenham que não deveria tirar nada do quarto de Lucy sem o consultar. Afirmou que as flores tinham um valor medicinal e que respirar seu odor fazia parte do tratamento. Então decidiu que ele mesmo ficaria com ela pelas próximas 2 noites e eu pude voltar para casa. Lucy acordou de seus sonhos fresca e brilhante, parecendo muito melhor do que se poderia esperar depois de tudo. O que significa isso? Estou começando a me perguntar se o costume de viver entre os loucos não está exercendo influência sobre meu próprio cérebro. Do Diário de Lucy Westenra, 17 de setembro. 4 dias e noites de paz. Estou ficando mais forte. É como se eu tivesse atravessado um longo pesadelo e acabara de despertar com os lindos raios de sol e o ar fresco da manhã. Tenho uma vaga lembrança de tempos ansiosos e cheios de medo. Depois os longos períodos de esquecimento e logo o retorno à vida. No entanto, o Dr. Van Helsing esteve comigo todo o tempo. E estes pesadelos parecem ter desaparecido por completo. Agora me deito sem medo. Não luto mais contra o sono. Já me acostumei ao alho. Todos os dias chega uma caixa cheia de Harlem. Hoje, o Dr. Van Helsing partirá pela noite, pois deve estar amanhã cedo em Amsterdã. Não preciso mais que cuidem de mim. Já estou o suficientemente bem para ficar sozinha. Graças a Deus, em nome de minha mãe, do meu querido Arthur e de todos os meus amigos que têm sido tão amáveis. Ficarei bastante tranquila com o afastamento do Dr. Van Helsing. Na verdade, esta noite, inclusive o encontrei dormindo 2 vezes, mas não tive medo de voltar a dormir. Ainda que os galhos das árvores, ou os morcegos, ou o que fosse, se chocavam furiosamente contra minha janela.
Capítulo 11. Trecho do jornal A Gazeta de Pall Mall, 18 de setembro. O lobo que escapou. Uma perigosa aventura de nosso repórter. Entrevista com o guardião do Jardim Zoológico. Depois de muitas pesquisas e outras tantas negativas, e usando repetidamente as palavras Gazeta de Pall Mall como uma espécie de talismã, consegui encontrar o responsável pela seção do Jardim Zoológico, na qual se encontra incluído o departamento de lobos. Thomas Builder vive em uma das cabanas atrás do recinto dos elefantes. Estava a ponto de se sentar para tomar o chá quando cheguei, de assuntos profissionais antes de comer. Eu dou aos lobos, aos chacais e às hienas em todas as nossas sessões seu chá antes de começar a lhes fazer perguntas. O que o senhor quer dizer com antes de começar a lhes fazer perguntas? Perguntei, desejando que ele começasse a falar. Batendo em suas cabeças com um pedaço de pau é uma maneira. Coçar suas orelhas é outra. O senhor quer saber? Acrescentou filosoficamente. Temos muito da mesma natureza destes animais. O senhor veio aqui para me perguntar sobre o meu trabalho quando eu estava faminto. Meu primeiro impulso foi o de expulsá-lo daqui sem lhe dizer nada. Nem quando o senhor me disse de forma sarcástica que iria perguntar ao superintendente se poderia me interrogar. Eu fui gentil. Sem ofendê-lo, creio que o mandei para o inferno. Não foi assim? Sim, assim foi. E quando o senhor me disse que queria fazer um relatório sobre mim por eu ter usado um linguajar obsceno, foi como se me golpeasse com um pau na cabeça, mas me contive. Eu não iria brigar assim e resolvi esperar pelo jantar. Mas agora, de barriga cheia e com meu cachimbo em mãos, pode me coçar as orelhas o quanto queira e não soltarei nenhum grunhido. Pode me perguntar o que quiser. Já sei que está aqui por causa desse lobo que fugiu. Exatamente. Quero que o senhor me dê seu ponto de vista. Apenas me diga como aconteceu. Muito bem. O lobo que chamávamos de Berserker era um dos cinzas que vieram da Noruega. Era um bom animal, tranquilo, que nunca causou nenhum problema. Estou realmente surpreso de que entre todos os animais tenha sido ele que desejou sair daqui. Não se pode confiar nos lobos, assim como não se pode confiar nas mulheres. Não lhe faça caso, senhor, interrompeu a senhora Builder rindo alegremente. Este velho vem cuidando desses animais há anos. Claro que quase se transformou em um, mas não diz nada com má intenção. Bem, senhor, umas 2 horas depois do jantar ontem, foi quando ouvi o escândalo pela primeira vez. Estava fazendo a cama para um jovem puma doente, quando escutei os grunhidos e uivos. Vim ver o que estava acontecendo, e ali estava Berserker, arranhando como um louco as grades, como se quisesse sair. Não havia muita gente neste dia, e perto dele só estava um homem alto, magro, com nariz afilado e barba. Tinha um olhar duro e frio, e os olhos vermelhos. Causou-me má impressão desde o início, pois me pareceu que era com ele que os animais estavam irritados. Usava luvas brancas de criança nas mãos. Ele apontou aos animais e disse: Tratador, estes lobos parecem estar irritados por algo. Talvez seja com o senhor, lhe disse. Não se ofendeu como eu estava esperando, ao contrário, sorriu de maneira insolente, com a boca cheia de dentes brancos afiados. Ah, não, eles não gostariam de mim. Tenho certeza de que eu não lhes apeteceria, disse. Ah, sim, eu creio que gostariam sim, respondi eu, o imitando. Eles gostam de 1 ou 2 ossos para limparem os dentes depois da hora do chá, e o senhor está cheio deles. Bem, foi algo esquisito, pois quando os animais... E novamente a porta. Foi quando ouvi lá fora uma espécie de uivo de cachorro, mas mais feroz e mais profundo. Fui até a janela e olhei para fora, mas não consegui ver nada a não ser um grande morcego, que evidentemente estava batendo suas asas contra a janela. Voltei para a cama com a firme determinação de não dormir. Neste momento entrou minha mãe e me disse com a voz mais suave do que de costume: Estava preocupada contigo, minha querida. Vim ver se estavas bem. Pedi a ela que dormisse comigo. Ela se deitou do meu lado, mas disse que ficaria apenas um instante. O morcego continuou batendo com suas asas na janela, assustando minha mãe, que disse: O que é isso? Eu tentei acalmá-la, mas consegui ouvir seu coração acelerado.
Depois de um tempo, escutamos um ruído vindo da janela e vimos a seguir como ela se estilhaçou em um monte de pedaços de vidro. Pela janela quebrada, apareceu a cabeça de um enorme lobo. Minha mãe deu um grito de medo e se sentou rapidamente na cama, se segurando em qualquer coisa que pudesse ajudar. Uma dessas coisas era a guirlanda de flores que o Dr. Van Helsing insistiu que eu usasse, e a arrancou de mim. Durante 1 minuto ou 2, ela se manteve sentada, apontando para o lobo. E logo se ouviu um horrível gorgolejo em sua garganta e desfaleceu como se tivesse sido atingida por um raio. Sua cabeça me atingiu no rosto, me deixando tonta por um tempo. Tudo parecia girar, mantive meus olhos fixos na janela, mas o lobo se retirou e uma miríade de pequenas manchas pareceram entrar voando através da janela quebrada, descrevendo espirais e círculos como uma coluna de pó que os viajantes descrevem quando há um vento quente no deserto. Tentei me mover, mas parecia estar enfeitiçada. O pobre corpo de minha mãe, que parecia estar esfriando, pois seu querido coração tinha parado de bater, pesava sobre mim. Depois disso, desmaiei. Não parecia ter passado muito tempo até que eu pudesse recobrar a consciência. Em algum lugar perto daqui, um sino tocava. Todos os cachorros da vizinhança ladravam e em nossos arbustos, aparentemente mais próximos, cantavam rouxinol. Eu estava aturdida e cheia de dor, mas o som do rouxinol pareceu a voz de minha mãe morta, que regressava para consolar-me. Os ruídos pareciam ter acordado as criadas. Pude ouvi-las correndo descalças. As chamei e quando viram minha mãe ali, sobre a minha cama, gritaram. O vento entrou com força através da janela, fechando a porta de um golpe. Levantaram o corpo de minha mãe e a deitaram direito. Cobriram-na com um lençol. Estavam tão ansiosas e nervosas que mandei que fossem à sala de jantar tomar uma taça de vinho. A porta se abriu por alguns instantes e se fechou outra vez. As criadas gritaram horrorizadas e logo correram para a sala de jantar. Eu coloquei as flores de minha guirlanda sobre o peito de minha mãe. Nesse momento, lembrei-me do que me disse o Dr. Van Helsing, mas não quis tirá-las de minha querida mãe. Depois disso, uma das criadas poderia ter ficado comigo. Surpreendeu-me que as criadas não tenham voltado, então fui buscá-las. Meu coração se encolheu quando vi o que havia acontecido. As 4 jaziam indefesas no chão, respirando pesadamente. A garrafa de Jerez estava pela metade sobre a mesa, mas ao redor havia um esquisito cheiro de azedo. Olhei a garrafa, cheirava a láudano. Olhando para a mesinha, vi que a garrafa que continha o calmante estava vazia. Que devo fazer? Que devo fazer? Voltei para o quarto para junto de minha mãe. Não posso abandoná-la, estou sozinha. A não ser pelas 4 criadas adormecidas, alguém as dopou. Sozinha com a morte. Não me atrevo a sair. Escutei um leve uivo de lobo através da janela. O ar parecia cheio de manchas, flutuando e girando na corrente de ar. O que devo fazer? O que devo fazer? Deus me proteja de qualquer mal esta noite. Esconderei este papel em meu decote para que o encontrem quando venham me buscar para meu sepultamento. Minha querida mãe se foi. Meu tempo também já chegou. Adeus, querido Arthur. Caso não consiga sobreviver a esta noite. Que Deus te proteja, querido. E que Deus me ajude. Do diário do Dr. Seward. 18 de setembro. Cheguei a Hillingham bem cedo. Toquei a campainha suavemente, o mais delicadamente possível para não perturbar a Sra. Westerham ou Lucy. Achei que uma das criadas abriria a porta, mas nada. Enquanto esperava, o Dr. Van Helsing chegou e me encheu de perguntas. Como ele está? Chegamos tarde? O senhor não recebeu meu telegrama? Respondi que vinha assim que pude, já que recebi o telegrama com 24 horas de atraso. Então venha, disse Van Helsing. Não temos tempo a perder. Vamos encontrar uma maneira de entrar neste lugar. Demos a volta na casa e encontramos uma janela aberta na cozinha. Foi por lá que entramos. Não havia ninguém por lá, nem nos cômodos próximos.
Ao passarmos pela sala de jantar, encontramos as 4 criadas desfalecidas no chão, e isso nos assustou ainda mais. Um temor por Lucy tomou conta de mim. Van Helsing me empurrou. Vamos. Podemos atendê-las mais tarde. Estão apenas desmaiadas. Vamos correndo ver nossa jovem. Ao chegar ao quarto de Lucy, nos pusemos a ouvir atrás da porta antes de entrar, mas nenhum som saía daquele sepulcro. Com rostos pálidos e mãos tremendo, abrimos suavemente a porta e entramos. Como posso descrever o que vimos? Sobre a cama, jaziam as 2 mulheres, Lucy e sua mãe. A guirlanda de flores de alho que deveriam estar ao redor do pescoço da jovem estavam sobre o peito da senhora, que tinha uma expressão de horror no rosto. E em sua garganta, os 2 pequenos furinhos agora eram 2 feridas brancas e mais machucadas. Sem dizer uma palavra, o professor se inclinou sobre o peito de Lucy e gritou: Ainda não é tarde demais. Rápido, rápido. Vá por um pouco de conhaque. Eu corri o mais que pude escada abaixo. Entreguei a bebida, mas sem antes verificar se não havia sido envenenada de alguma forma, como o gerês que encontrei na sala de jantar. Van Helsing esfregou com o conhaque os pulsos e os lábios de Lucy e disse: Isso é tudo que podemos fazer neste momento. Vá e acorde as criadas. Precisamos esquentar a água do banho. Ela está muito fria. Necessita se aquecer. Fiz o que ordenou. Não foi difícil acordá-las, exceto uma que levei para um dos quartos para que descansasse. Enquanto a água do banho ficava pronta, a campainha tocou. Levamos Lucy para o banho e ela começou a reagir. Primeira vitória nossa, gritou Van Helsing. A levamos então para outro quarto. A deitamos na cama e a cobrimos bem para que permanecesse aquecida. Demos-lhe um pouco de conhaque e notei que Van Helsing amarrou suavemente um lenço ao redor de seu pescoço. Ela ainda estava inconsciente e estava tão mal que não me lembrava de tê-la visto desta maneira em seus piores dias. Van Helsing chamou uma das criadas para tomar conta de Lucy e me levou para outro cômodo. Devemos decidir o que fazer, disse. Estamos fracos demais e é necessário que outra transfusão seja feita. A quem podemos recorrer? Quem poderia dar suas veias por essa jovem? Bem, eu posso. A voz chegou do sofá do outro lado do cômodo, trazendo alento e alegria ao meu coração, pois reconheci Quincy Morris. Van Helsing o olhou desconfiado no primeiro momento, mas depois seu rosto se suavizou e um raio de felicidade transpassou seus olhos quando eu gritei: Quincy Morris! Corri para ele com os braços abertos. O que te traz aqui? Perguntei enquanto o abraçava. Entregou-me um telegrama que dizia: Não tenho notícias de Sword há 3 dias. Estou terrivelmente ansioso. Não posso ir. Meu pai está na mesma situação. Dê-me notícias de Lucy. Não demore. Homewood. Creio que cheguei a tempo de ajudar. Diga-me o que devo fazer e o farei. Van Helsing deu alguns passos à frente, pegou sua mão e, olhando-o fixamente nos olhos, disse: A melhor coisa que há no mundo quando uma mulher está em perigo é o sangue de homem valente. O senhor é um homem, não resta a menor dúvida. Bom, o diabo pode trabalhar contra nós utilizando todas as suas artimanhas. Mas quando precisamos, Deus nos envia seus homens. Mais uma vez tivemos que fazer aquele horrível procedimento. Lucy está terrivelmente fraca, mais que das outras vezes, pois ainda que tenha recebido uma quantidade maior de sangue, seu corpo não responde ao tratamento tão rápido quanto antes. Pouco a pouco, seu coração e seus pulmões começaram a melhorar, e Van Helsing lhe deu uma injeção de morfina para que ela conseguisse descansar sem dores. Seu desmaio se converteu em um sono profundo. Servi uma taça de vinho a Quincy e o fiz deitar no quarto ao lado. Pedi à cozinheira que preparasse um bom café da manhã e voltei para perto de Lucy. Queria compartilhar com o professor uma ideia que tive. Quando entrei, encontrei Van Helsing com 1 ou 2 folhas de papel nas mãos. Era evidente que as havia lido e agora estava refletindo sobre seu conteúdo. Tinha um olhar de satisfação em seu rosto, como se tivesse resolvido alguma charada. Entregou-me os papéis, dizendo: Caíram do peito de Lucy quando a levávamos para o banho. Li aqueles papéis e fiquei atônito. Em nome de Deus, o que significa tudo isso? Ela estava ou está... E imagino que Arthur também.
já que o encontrei bastante fraco e esquisito. Nunca havia visto alguém enfraquecer assim tão rapidamente desde que tive uma égua que gostava de passear pelas noites. Um desses morcegos vampiros a agarrou e a deixou com a garganta e as veias abertas, retirando da pobre todo o sangue do corpo. John, se puder falar sem trair a confiança que um paciente deposita em seu médico, diga-me o que está acontecendo. À medida que falava, meu pobre amigo dava sinais de estar por demais ansioso. Sentia que se torturava por não poder ajudar mais a mulher que amava. Pelo amor de Deus, John, desde quando está acontecendo este calvário? 10 dias. 10 dias? Então, durante esses 10 dias, o sangue de 4 homens foi transferido para suas veias. Um homem, ainda que forte, não poderia suportar isso por muito tempo. Diga-me, o que ela tem? Como perdeu tanto sangue? Movi a cabeça negativamente. Aí está o problema. Van Helsing está frenético com o assunto e eu estou a ponto de perder o juízo. Já não consigo nem mais tentar adivinhar. Mas ficaremos aqui até que tudo se resolva, para o bem ou para o mal. Quincy deixou-se cair desanimado no sofá. Digam o que tenho que fazer e o farei. Contem comigo. Quando Lucy acordou, sua primeira reação foi pôr a mão no peito procurando os papéis que Van Helsing me havia dado para ler. O cuidadoso professor os havia colocado novamente em seu lugar para evitar que ela sofresse algum dissabor ao despertar. Ao encontrá-los, ela sorriu e seus olhos se alegraram. Foi quando ela olhou ao seu redor. Ao ver onde estava, deu um grito agudo e colocou suas pálidas mãos sobre o rosto. Ambos entendemos o que significava. A pobre havia se dado conta da morte da mãe. Tentamos consolá-la sem muito êxito. Ao entardecer, caiu uma espécie de estado catatônico. Foi quando aconteceu algo muito estranho. Ainda enquanto dormia, tirou os papéis de seu decote e os rasgou. Van Helsing se adiantou e os tirou de suas mãos. Mas ela continuou a ação de rasgá-los em pedaços cada vez menores, como se ainda os tivesse nas mãos. Van Helsing pareceu surpreso. Suas sobrancelhas se uniram como se pensasse em algo, mas não disse nada. 19 de setembro. Lucy ficou com medo de dormir na noite passada. Sempre que cochilava, ao acordar, parecia ainda mais debilitada. Eu e o professor nos revezamos na vigilância. Quincy Morris ficou andando ao redor da casa durante toda a noite. Quando o dia amanheceu, a luz matinal nos mostrou o verdadeiro estado de Lucy. Ela quase não conseguia mover a cabeça e os poucos alimentos que conseguiu ingerir parecem não ter surtido efeito algum. Ela dormia e acordava. Van Helsing e eu anotávamos as mudanças que produziam nela ao dormir e ao despertar. Dormindo parecia mais forte, mas sua fisionomia era como a de outra pessoa. Acordada parecia com ela mesma, mas muito mais fraca e quase agonizante. À tarde, perguntou por Arthur e nós o telegrafamos. Ele veio imediatamente. Chegou por volta das 6 da tarde. Ao vê-la, nosso amigo simplesmente se afogou de tanta emoção e nenhum de nós conseguiu falar. Nas horas seguintes, os períodos de sono ficaram mais frequentes, dificultando longos períodos de conversa. Mas a presença de Arthur parece ter atuado como estimulante. Se reanimou um pouco e falou com ele com mais lucidez. Ele também se controlou e conversou alegremente com ela, de forma que confortou a alma de nossa amada. Já vai dar 1h da manhã. Arthur e Van Helsing estão sentados com ela. Eu os renderei dentro de 15 minutos. Temo que nossa vigilância termine amanhã, pois o estado de Lucy parece não melhorar. Que Deus nos ajude. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra. Sem abrir. 17 de setembro. Minha querida Lucy, parece que séculos se passaram desde a última vez que te escrevi. Sei que me perdoarás todas as faltas quando ler as notícias que vou te dar. Trouxe meu marido em boas condições, apesar de estar sofrendo de um ataque de gota. O Sr. Hawkins nos ofereceu sua casa para que Jonathan se restabeleça. Instalamo-nos e jantamos. O Sr. Hawkins pediu a palavra e fez um brinde a nós. Meus queridos, quero brindar por vossa saúde e prosperidade. Desejo que todas as bênçãos recaiam sobre o casal. Os conheço desde quando eram crianças.
Agora desejo que faças de meu lar o vosso lar. Eu não tenho filhos, nem descendentes, todos já se foram, e em meu testamento eu os constituo meus herdeiros universais. Tivemos uma noite muito, muito agradável. E é assim que estamos aqui, nesta bela e antiga casa. Tanto deste dormitório quanto da sala, posso ver a beleza da catedral. Nem preciso dizer que ando muito ocupada, arrumando coisas e fazendo os trabalhos do lar. Como está sua mãe? Eu queria muito ir à cidade uns dias, para poder estar contigo, mas não me atrevo ainda. Jonathan ainda precisa de cuidados. Ainda está debilitado pela doença que o acometeu. Por vezes acorda sobressaltado. Mas graças a Deus, isto já não é tão frequente e confio que com o tempo, esses ataques passarão por completo. Agora que dei notícias minhas, pergunto pelas tuas. Quando será o casamento? Conte-me tudo sobre o assunto. Jonathan está me pedindo que te envie suas respeitosas saudações. Mas não creio que isso está à altura do sócio júnior da importante firma Hawkins & Harker. Simplesmente, querida, te envio seu carinho. Adeus, minha amada Lucy. Que Deus te cubra com todas as bênçãos. Tua amiga, Mina. Relatório de Patrick Hennessy, MD, etc., para John Seward. Estimado senhor, mando anexado o relatório sobre o que aconteceu no hospício nos últimos dias. Em relação ao paciente, há mais o que falar. Houve outra tentativa de fuga que poderia ter tido um final horrível, mas que afortunadamente não chegou ao fim trágico que esperávamos. Esta tarde, uma carruagem com 2 homens chegou à casa vazia, cujos terrenos são vizinhos dos nossos. Casa esta para a qual, o senhor se lembrará, nosso paciente já tentou escapar por 2 vezes. Os homens se detiveram para perguntar ao porteiro o caminho. Dava para perceber que se tratava de forasteiros. Henfield começou a encará-los de sua janela e a chamá-los de todos os nomes podres que pode haver no mundo. Um dos homens, que parecia ser um tipo decente, limitou-se a dizer que ele fechasse sua boca podre de mendigo. Mas nosso paciente, não satisfeito, acusou o homem de tentar matá-lo. Eu abri outra janela e fiz sinais para que o homem não levasse a sério todas as provocações. Ele olhou em volta e disse: Deus o abençoe, senhor. Eu não me altero pelo que possam me dizer em uma casa de loucos como esta. O senhor e o diretor me dão pena por ter que viver com uma besta selvagem como esta. Perguntou-me o caminho para a casa vazia. Eu o indiquei e ele se afastou sob ameaças e insultos de nosso paciente. Fui até Henfield para tentar descobrir a causa daquilo, mas o encontrei bastante tranquilo e se comportando cordialmente. Tentei fazer com que falasse sobre o incidente, mas ele me perguntou suavemente do que eu estava falando. Fez-me acreditar que havia esquecido completamente o ocorrido. No entanto, era mais uma demonstração de sua astúcia, pois meia hora depois tive notícias dele novamente. Ele fugira pela janela e corria pela rua. Fomos atrás dele. Pelo caminho vinha a mesma carruagem de mais cedo. Estava carregada com algumas caixas de madeira. Os homens estavam suando e tinham as faces ruborizadas, como se tivessem acabado de fazer um enorme esforço. Antes que eu pudesse alcançá-lo, o paciente correu na direção da carruagem e puxou um deles. Começou a bater com a cabeça do homem no chão. Se eu não conseguisse segurá-lo neste momento, creio que teria matado o rapaz. O outro homem saltou e o golpeou com o seu chicote, mas Henfield pareceu não ter sentido nada. Puxou o homem para o chão e começou a lutar com ele. Como eu estava tentando segurá-lo, me vi envolvido na confusão, indo de um lado a outro, rolando no chão. No começo, lutou em silêncio, mas quando conseguimos dominá-lo e os assistentes colocaram a camisa de força, ele gritou: Eu o impedirei! Não poderão me roubar! Não me matarão! Lutarei por meu amo e senhor! O levamos de volta ao hospício com bastante dificuldade e o trancamos. Os homens tentaram nos ameaçar, mas sem muito efeito. Eles pareciam humilhados por terem perdido a luta para um lunático qualquer. Anotei seus nomes e seus endereços, caso precisemos. Jack Smollett e Thomas Snelling. Ambos são funcionários da Harris e Filhos, companhia de mudanças e embarques do Sorro.
Continuarei lhe informando sobre tudo referente ao hospício e telefonarei imediatamente caso algo grave de fato ocorra. Abraços, seu atento servidor, Patrick Hennessy. Carta de Mina Harker